Louvado seja o Senhor, irmãos. Hoje de maneira excepcional, tá? Ontem não deu para concluir a ministração da palavra, mas queria chamar os irmãos para ler novamente Hebreus capítulo 1, versículo 5. A gente vai tentar fazer um resumo rapidinho e partir para o ponto de onde a gente parou. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Os irmãos acharam? Podemos ler então. Pois a qual dos anjos disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez lhe serei pai, e ele me será por filho? Aleluia. Vamos ter mais um tempinho de oração diante do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua santa e bendita palavra. A nossa vida depende da tua palavra, Senhor. São palavras de vida eterna, são espírito e vida, são elas que nos preenchem, são elas que nos dão força. E o Senhor mesmo disse que nenhum i ou tio passará dessas palavras até que tudo se cumpra. Senhor, dá-nos mais de ti, Senhor. Dá-nos entendimento da tua palavra, Senhor. Não queremos desprezá-la, pelo contrário, queremos agarrá-la com maior firmeza, Senhor. Fundamenta-nos com a tua palavra, Senhor. Enche-nos com a tua palavra, Senhor. Enche-nos, Senhor, até transbordar. Em nome de Jesus. Amém. Então, passando rapidamente por algo que a gente falou ontem, os crentes hebreus, mais uma vez lembrando, não é um nome inspirado das Escrituras, mas são crentes. A maioria da igreja primitiva, de maneira majoritária, veio do judaísmo. Então, por vir do judaísmo, não eram só judeus da nacionalidade de Israel, mas também havia gentios dentro do meio do judaísmo antigo. As pessoas saíram do judaísmo e vieram a se tornar a igreja cristã dos primeiros dias. Por majoritariamente vir do judaísmo, eles conheciam as escrituras do Antigo Testamento. Então, por isso, quando nós estamos lendo a Epístola aos Hebreus, estes textos aqui não eram novidade para aqueles irmãos. Mas devido a eles não se tornarem mestres no tempo decorrido, eles precisaram de novo aprender os princípios elementares. Eles precisaram de fundamento de novo. Irmãos, e nós também, que estamos em comparação com os crentes hebreus descontextualizados, não temos um conhecimento do Antigo Testamento como eles tinham, nós sempre vamos precisar de fundamentação. Sempre vamos precisar conhecer as Sagradas Escrituras. Então, irmãos, quando esses textos aqui foram escritos para esses destinatários, tiveram um impacto, podemos dizer, imediato, porque eles entendiam, eles sabiam as referências onde estava sendo falado. Ontem nós mandamos um material de apoio para a mensagem que cita sete citações do Antigo Testamento referente a esses versículos seguintes aqui, a partir do versículo 5. O versículo 4 ele é um versículo introdutório a essa comparação que Jesus faz, que o autor de Hebreus faz, de Jesus com os anjos. Por que os anjos? Porque estes destinatários da Epístola aos Hebreus, que conheciam tão bem as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, sabiam da superioridade dos anjos em relação aos homens e sabiam também que o mundo de hoje Deus entregou nas mãos dos anjos para a administração do mundo. Isso não significa que são os anjos que tomam a palavra final, que tomam as decisões finais nos assuntos dos homens, mas são eles quem administram as coisas. Queria chamar os irmãos rapidamente para, os irmãos que não viram isso, abrir as suas Bíblias, Apocalipse capítulo 16. 16:3. Eu vou ler rapidamente aqui, tá? E a gente vai pular alguns versículos. Apocalipse 16:3. O segundo anjo derramou, o segundo anjo, não é um homem, etc. Um segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. Deus deu para um anjo o controle sobre o mar. Versículo 4.
O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então os rios de água doce também, sob controle dos anjos. Versículo 5, e ouviu o anjo das águas dizer, justo és tu, que és e que eras o santo, porque julgaste estas coisas. Versículo 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Irmãos, Deus deu para os anjos a administração, inclusive, do sol. Versículo 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, sobre os assuntos políticos dos homens. Na época daqui, do autor de Apocalipse, quando está se referindo, obviamente, a eventos futuros, mas isso de uma maneira geral, o Salmo 2, que nós vimos ontem, né, também, os assuntos políticos, os tribunais angelicais, nós falamos 1 Reis 22, o livro de Jó, primeiros capítulos, há muitos textos nas escrituras falando, Daniel 4, o livro de Daniel como um todo, fala desses tribunais angelicais. Podem ser que nesse momento eles estejam falando sobre mim e você, de maneira nomeada. Eles falam dos assuntos morais dos homens. Olha, fulano de tal, na reunião é bonitinho, mas em casa no particular, eles estão relatando lá em cima. Eles sabem tudo. Os anjos vigilantes, eles reportam tudo. Nada que é feito aqui é passado despercebido aos olhares atentos dos anjos. Então, versículo 12 de Apocalipse 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário da parte do trono, dizendo, está feito. Então, irmãos, esses versículos aqui só para, mais uma vez, exemplificar. Ontem nós pegamos vários outros versículos para mostrar como o controle da natureza e dos assuntos dos homens foi dado para os anjos administrarem. E o Salmo 82, um dos salmos que a gente citou ontem, Deus inclusive preside esses tribunais angelicais, Deus preside e repreende os anjos. Vocês aí estão tomando partido pela causa dos injustos. Tomem cuidado, e Deus inclusive ameaça eles, no Salmo 82. Se vocês não mudarem, vocês vão morrer como homens. Isso falando para os anjos. Então ainda, isso por quê, irmãos? Esse pano de fundo? Para mostrar para os crentes hebreus que estavam com uma tendência a tomar uma decisão catastrófica, que seria voltar para o judaísmo. Os 4 primeiros versículos falam tanto do Filho de Deus. Ele fez a sua purificação de pecado. Você vai voltar para o judaísmo? Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas, ele fez todas as coisas. Voltar para o judaísmo seria uma insanidade. Seria uma loucura voltar para o judaísmo, tendo um Senhor tão grande e tão maravilhoso. Agora, quando nós olhamos para os anjos, para o poder e a majestade que eles têm, o autor de Hebreus, ao falar de Jesus, quer dizer o seguinte para nós: se os anjos são temidos dessa forma, imagine o Filho de Deus. E o Salmo 2 que nós lemos ontem é um salmo que se refere a essa primeira parte do versículo 5. Pois a qual dos anjos disse, tu és meu filho, hoje te gerei? É um salmo que o contexto dele, os crentes hebreus entendiam. É um contexto de guerra, um contexto de uma guerra ainda futura que vai acontecer. E dentro desse cenário, os reis da terra ali, no Salmo 2, eles estão disputando entre si para ver quem vai ser o rei, conspirando para se largar de Jesus, de Deus e do seu ungido, rompamos as suas cadeias, os seus laços.
E é um salmo que fala que Deus ri deles, o Senhor zomba deles e que o Senhor já escolheu o seu rei, inclusive o lugar do reinado futuro dele, que é o seu santo monte Sião, e dá uma advertência para os reis da terra: beijai o filho, para que se não irrite. Irmão, vocês já pararam para pensar que um dia o Filho de Deus vai se irritar? Aquele homem manso, que veio como um cordeiro, vai se irritar, e a cólera dele será, não sabemos estimar quantas vezes, superior à destruição, às destruições angelicais. O versículo 12 do Salmo 2 fala: pois dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Então, se as pessoas temiam anjos, quanto mais nós não devemos temer o Filho de Deus. Dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Então Deus Deus no Salmo 2, versículo 7, que é a referência daqui, a primeira referência da parte A do versículo 5 de Hebreus, Deus Pai, irmãos, veja que cena linda, Deus Pai se declarando para Deus Filho. Quando foi isso? O texto bíblico fala: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de Deus falar a palavra hoje ali, diz para nós que esse tempo não é na eternidade. Mas sim, o Filho eterno é Filho de Deus, tem esse título desde a eternidade passada. Mas como exemplo do irmão Robert Gouveia ontem, Deus também disse no tempo, fora do tempo e no tempo: tu és meu filho. Vou citar o exemplo do irmão Gouveia mais uma vez. Imagine que um rei, o rei da Inglaterra, ele tem o título de príncipe de Gales por nascimento, porque ele nasceu como príncipe de Gales. Mas suponha que veio um rei estrangeiro, um poder com exército estrangeiro, e tomou quase tudo a Inglaterra. E a esse rei, que tem direito de príncipe de Gales por nascimento, ele se veste como um soldado, se rebaixa a se vestir como um soldado comum. Junta o seu exército, vai para a guerra como um capitão do seu exército, dá as caras na guerra como um soldado comum e vai e reconquista todo o reino perdido. Então ele adquire o título de príncipe de Gales 2 vezes. Por nascimento e por conquista. Conquista pelos seus próprios méritos. Então, quando Deus Pai se declara Deus Filho, tu és meu filho, hoje te gerei, sim, ele está se referindo aonde? Ao dia dessa ressurreição. Aleluia. Isso, o texto de Atos, capítulo 13, versículos 32 e 33, provou para nós. A gente leu esse versículo ontem, esses 2 versículos. Tu és meu filho, hoje. Que dia é esse dia de hoje? É o dia da ressurreição. Amém. Então, pode ler, irmão. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Louvado seja o Senhor, obrigado. Então, irmãos, o nosso Senhor, ele tem o direito e o título de filho não só por nascimento, por geração eterna, mas, irmãos, veja quão grande é o Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus impressione nossos corações. Amém. Irmãos, porque se Jesus não nos impressionar, nada nos impressionará. É verdade. Se o nosso coração não for impressionado por Jesus, nada mais vai nos impressionar. Então, o autor de Hebreus, ele chama a atenção dos seus destinatários para a pessoa do Filho de Deus, para que eles se impressionem novamente com Jesus e parem de pensar nos benefícios que eles teriam se voltassem para o judaísmo. Sim. Parem de pensar nas dificuldades que eles estavam tendo na vida deles.
Porque, irmãos, Jesus é superior a tudo e todos. Então ele é filho, não somente por geração eterna, mas por méritos. Por que Jesus ressuscitou? Mais uma vez, citando, por que Jesus ressuscitou? Porque não foi achado pecado nele. O nosso Salvador é um Salvador sem pecado. Que anjo! Que anjo! O texto ontem que nós lemos de Jó, capítulo 4, diz que o Senhor Deus vê imperfeições dos seus anjos. Mas há imperfeições do Filho de Deus? Não há imperfeições. Se houvesse pecado em nosso Senhor, a morte poderia retê-lo, como ela retém a todos que morrem. Teve alguém que ressuscitou por mérito próprio? Não houve ninguém. Lázaro e os outros que ressuscitaram foi por méritos de outro, pelo poder de outro. E depois voltaram a morrer e estão retidos na morte. Mas o nosso Senhor, ele ressuscitou por mérito. Ele foi como um estranho no ninho. Quando ele chegou lá na morte, nas regiões inferiores, a morte olhou para ele e falou: o que você está fazendo aqui? Você é sem pecado. Sim. Então nosso Senhor ressuscitou. Amém. Então isso se refere na primeira parte do versículo 5. Os irmãos que quiserem, puderem, estudem o Salmo 2, para entenderem melhor esse contexto dessa primeira afirmação. Os crentes hebreus, eles tinham plena noção de tudo isso aqui. Agora, vamos para a segunda afirmação do versículo 5. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Irmãos, o simples fato aqui de haverem duas perguntas, né, no versículo 5, são perguntas retóricas. Uma pergunta retórica, o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não precisa de explicação. Então, ou seja, os crentes hebreus sabiam do que o autor estava falando. Não precisavam de explicação. Eles sabiam que a primeira parte se referia ao Salmo 2. E eles sabiam que a segunda parte do versículo está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Irmãos, podemos abrir, mas vamos ver um contexto maior desses versículos para nós termos, se o Senhor assim permitiu, um entendimento que seja próximo dos crentes hebreus. 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. 2 Samuel, capítulo 1, do versículo... 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 17. Os irmãos que puderem, quiserem, podemos ler juntos, inclusive. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 1 ao 17. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai. Assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até ao dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com que das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Amém. Então, esse texto aqui, de 1 a 17, fala de um oráculo profético dado por Deus ao profeta Natã, e se refere tanto aos dias de Davi, quanto também a um tempo ainda no futuro, quando o filho de Davi reinará. Então, se refere tanto aos dias de Davi, quanto a um tempo futuro, porque é uma profecia. Então, Davi estava lá, Deus deu paz para ele das guerras, e ele, puxa, quero edificar uma casa para Deus. Aí o profeta Natã fala, faz conforme teu coração. Aí o profeta Natã volta para a casa dele, Deus dá uma visão, opa, peraí, você vai falar isso, isso e isso. E Natã vai e fala essa profecia para Davi. Então as circunstâncias sobre as quais esse oráculo de Deus foi dado, né, mais uma vez repetindo, são essas. Davi teve descanso de longas guerras, um monte de guerra. Davi já estava velho ali, observou que ele havia construído para ele mesmo, né, uma casa de cedros. Aí ele olhava para a arca de Deus, e a arca de Deus estava sob cortinas de uma tenda. Então a intenção de Davi era construir uma casa para Jeová, em gratidão por todas as suas misericórdias. Só que, conforme a gente vê o texto, essa não era a vontade do Senhor. Então, em vez disso, conforme o versículo 10, o Senhor diz que Ele mesmo, o Senhor mesmo, prepararia um lugar para o povo de Israel. Sim. E Deus mesmo plantaria. Interessante essa palavra, plantar, como para colocar raízes. Deus plantaria Israel nesse lugar para que a nação de Israel habitasse naquele lugar sem qualquer perturbação. É isso que diz o versículo 10. E o versículo 10, termina dizendo que Deus mesmo se comprometeria e faria isso, e jamais os filhos da perversidade iriam afligir a nação de Israel. Então isso, obviamente, ainda não se cumpriu. Tem perseguição de judeu no mundo ainda? Tem.
Então isso não se cumpriu. Isso ainda vai se cumprir no tempo futuro. No tempo do milênio, no tempo dos 1000 anos ainda futuro, quando Deus estabeleceu o seu reinado, que fala também o Salmo 2. Então, versículo 11, o Senhor, ele promete de maneira profética que ele mesmo faria uma casa para Davi. Ou seja, Davi queria fazer uma casa para Deus, mas o Senhor responde para Davi: não, Davi, eu vou fazer uma casa para você. Versículo 12 nos mostra quando seriam estes dias que Deus faria uma casa para Davi. E quando teus dias forem cumpridos e dormires com teus pais, levantarei depois de ti a tua semente. Guarda essa palavra, semente. Que procederá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Então, irmãos, a casa de Davi, o texto nos mostra que Deus não está falando da casa no sentido material, no sentido de residência, né? Uma casa de cedro ou de alvenaria ou qualquer coisa que fosse. Mas Deus está falando casa no sentido de família, de genealogia, que a casa dele, a casa de Davi, seria estabelecida pelo próprio Deus. E isso tinha destaque aos olhos de Deus, a casa de Davi. Só que essa casa seria edificada quando? Conforme o versículo 12. Após a morte de Davi. A morte de Davi. O texto diz, quando teus dias forem cumpridos. Então, irmãos, isso é um texto também interessante, que ele fala de a possibilidade de pessoas não cumprirem os seus dias. A gente lembra aquilo que a gente falou dos anjos, o tribunal dos anjos, né? Então, quando teus dias forem cumpridos, e que, irmãos, nós cumpramos nossos dias diante de Deus. E aí o texto continua, e dormires com teus pais. E aí a profecia, ela se estende, ela introduz algo que a gente já falou no passado. A profecia bíblica introduz novamente a questão da semente. Por isso que eu falei, guarda essa palavra, semente. A palavra semente é a mesma palavra de descendente. A mesma de Gênesis 3,15. O descendente da mulher esmagará, pisará a cabeça da serpente, e a serpente pisará o calcanhar. Né? Então aqui em seguida, né, aqui em 2 Samuel, é dada uma nova pista de identificação de quem seria esse descendente da mulher falado em Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. Então vamos voltar um pouquinho mais, para a gente pegar várias pistas a esse respeito, para a gente entender o que o Senhor está falando como casa de Davi. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, né, a gente já vê esse versículo de Gênesis 3,15, primeira profecia bíblica fala desse descendente da mulher, todas as profecias da Bíblia giram em torno dele. Aliás, a Bíblia toda gira em torno dele. Então no livro de Gênesis nós vemos Deus mesmo escolhendo Abraão e prometendo-lhe o quê? Um descendente. A partir de quem? De Ismael ou de Isaque? Em Isaque será chamada a tua descendência. Então isso é uma pista. Porque, irmãos, veja, Deus fazendo movimentos, Deus fez em Gênesis 3,15 falando que, olha, da mulher, ou seja, de Eva, vai vir, da primeira mulher dos humanos, vai vir o descendente da mulher. Depois ainda, em Gênesis, Deus vai afunilando, dando mais pistas. Em Abraão, em Isaque, vai ser chamada a tua descendência. O descendente vai vir dali. Quando a gente chega em Gênesis 49, Jacó, filho de Isaque, ele nos dá mais uma pista interessante sobre quem seria esse descendente, ao falar de um rei que todos os povos obedeceriam. É um texto conhecido nosso. É um texto bastante conhecido. A ele obedecerão os povos, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. Mas da onde que fala que vai vir Siló? Da tribo de Judá. Porque de Jacó procedem 12 tribos. De qual das 12 tribos viria esse descendente da mulher? A coisa vai afunilando. Vem da tribo de Judá.
Então agora aqui no nosso texto em específico, irmãos, nós sabemos que Davi ele é da tribo de Judá. E Davi, quando reina primeiro, no seu reinado físico sobre Israel, ele reina primeiro sobre a tribo de Judá, e depois reina sobre todo Israel. Então aqui no nosso texto, aqui de 2 Samuel, a identificação desse descendente afunilou mais ainda, quando Deus diz que suscitaria a casa, Deus mesmo fazendo um movimento, como fez chamando Abraão, como fez falando que vai vir de Isaac, como fez falando que, profetizando ali por meio de Jacó, que viria Siló da tribo de Judá. Então vai afunilando mais ainda, quando Deus diz que vai suscitar casa para Davi. Deus está dizendo o seguinte, através dessas palavras, que dentre todas as famílias da casa de Judá, que tinha parado em Gênesis 49 as pistas. Então, dentre todas as famílias da casa de... Imagina, irmãos, você sendo uma pessoa da tribo de Judá naqueles dias. Imagine, todos nós aqui fôssemos famílias da tribo de Judá. Todos nós nutriríamos naturalmente a expectativa, para quem conhece a profecia. Puxa, será que o Messias, o descendente da mulher, vai vir da minha família? Será que vai vir da família do Carlão? Será que vai vir da família do Alex? Será que vai vir da família... Enfim, todos nutriam essa expectativa. E aí Deus mesmo se move e fala, ó, eu vou suscitar casa para você, Davi. Deus estava dizendo em outras palavras, que dentre todas as famílias de Judá, a família de Davi seria a família escolhida para vir esse descendente. Deus afunilou mais ainda. Então procederia das entranhas de Davi, aquele que Deus estabeleceria o reino. E quando nós vamos para o início do Novo Testamento, nós temos duas genealogias maravilhosas ali. No início do Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, nos mostra que o Senhor Jesus, o Filho, ele vem das entranhas de Davi. Por isso ele é chamado de Filho de Davi. Versículo 13 de 2 Samuel. Ele edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Então o versículo 13 nos mostra que esse descendente de Davi seria a pessoa que estabeleceria casa ao nome de Deus. E essa casa aqui, do versículo 13, diferente da do anterior, esta sim, uma casa material. Esta sim, uma casa literal, material, diferente da do outro versículo. Essa casa material aqui seria o cumprimento dela, logicamente, não se refere ao templo de Israel. Pois esse templo de Israel ele já foi destruído várias vezes. Então, os reis de Israel, eles não reinaram nem reinam também para sempre. A gente olha o versículo 13. Teve algum rei de Israel que o trono dele foi estabelecido para sempre? Não tem nem realeza em Israel hoje. Não tem um rei em Israel. E o templo também não está nem construído. Está o domo da rocha lá no lugar. Motivo de disputa política. Então, irmãos, isso também não pode se referir a Salomão, filho direto de Davi. Porque o seu reinado teve fim. O reinado de Salomão teve fim. Irmãos, e a gente sabe qual foi o fim de Salomão. Salomão recebeu sabedoria direta da parte de Deus, pecou, fazendo 3 coisas que a lei de Moisés mandava não ter. Muito dinheiro, muito cavalo e muita mulher. Ele fez as 3 coisas. Então, o filho de Salomão, Roboão, ainda dividiu a nação. Reino do Norte e Reino do Sul. Então não se refere a Salomão. Então isso só pode se referir a quem? Ao filho. Como que a gente sabe disso? O próximo versículo, que é o versículo, o trecho de Hebreus 1:5. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. E logo em seguida disso, no versículo 13 de 2 Samuel, a gente tem um ponto e uma vírgula. Irmãos, é muito interessante esse detalhe. Porque o que significa um ponto e vírgula? As irmãs que sabem melhor de português possam me corrigir, mas um ponto e uma vírgula é uma pontuação que ela indica uma pausa maior que a vírgula, mas também menor que um ponto final.
Então, um ponto e vírgula numa oração, ele é utilizado para separar orações, itens enumerados e para expressar uma pausa intermediária. Então, irmãos, é muito interessante isso no texto bíblico, numa profecia. Porque uma profecia, ela pode estar se referindo a algo totalmente futuro e, de repente, dentro do mesmo versículo, ela vai falar de algo do momento. E é por isso que o restante do versículo 14, versículo 15, aí sim, esse sim se refere a Salomão. Como uma pausa na profecia. Porque fala, se ele cometer iniquidade. Está lá no versículo 14, né? O restante do versículo 14. Se ele cometer iniquidade. O Filho de Deus cometeu iniquidade? Não cometeu. Então, irmãos, é maravilhosa a profecia bíblica. Então, como isso pode se aplicar a Cristo, né? Se ele cometer iniquidade? Então, em primeira instância, essa parte se aplica a Salomão. Que cometeu sim iniquidade, conforme a gente já falou, e Salomão construiu uma casa física para Jeová. Uma casa que foi destruída. Não ficou pedra sobre pedra. Então o versículo 16 volta a falar. Você vê que tem uma pausa na profecia no versículo 14, a parte final, e versículo 15. E o versículo 16 volta a falar dos dias futuros e do descendente prometido. Coisas que só podem ser cumpridas no Cristo ressuscitado. Versículo 16. A tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre diante deles. O teu trono será estabelecido para sempre. Então, irmãos, esses versículos aqui nos mostram que a promessa, a casa e a família de Davi só podem ser cumpridas no Cristo ressurreto. Amém. O reino de Davi deve ser estabelecido para sempre. Ele mesmo contemplando e desfrutando dele, como Davi mesmo estará futuramente, vendo o Rei dos Reis reinando em seu reino. Como as palavras diante de ti, nos versículos mostram. Então, irmãos, o trono e a casa de Salomão não permaneceram para sempre. 40 anos o reinado de Salomão chegou ao fim. A casa que ele construiu para Deus foi destruída pelos babilônicos. A gente sabe pela história. A passagem citada aqui não se refere principalmente à filiação eterna de Cristo, mais uma vez. Como a gente falou a respeito do Salmo 2, versículo 7, eu lhe serei pai e ele me será por filho, também não se refere aos dias da eternidade. Também se refere ao Cristo na ressurreição. Provando mais uma vez que o Senhor Jesus, como homem, é superior aos anjos. Irmãos, então a passagem citada se refere à filiação humana de Jesus, que tornou Jesus filho e herdeiro das promessas de Davi. E isso é provado pelas palavras aqui: eu serei seu pai, ele será meu filho. Deus vai apresentar um dia Cristo para o universo. Deus um dia chegará de maneira pública apresentando o Filho para o universo como herdeiro de todas as coisas. Irmãos, como herdeiro de todas as suas posses no reino milenar no futuro. Talvez seja esse o dia em que todos os joelhos se dobrará nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Senhor sobre os reinos do mundo. Senhor sobre os reinos do mundo, que hoje são administrados pelos anjos. Então, irmãos, esse posto o Senhor mereceu por seus méritos e receberá no dia vindouro, que é o tempo de retribuir a cada um segundo as suas obras. Essa glória de Jesus foi recusada por seus inimigos em sua primeira aparição. Quando o Senhor Jesus veio aqui como um homem comum, os homens o desprezaram. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então a ideia é que o homem comum e manso diante deles, como o texto de Isaías diz, que era alguém que não tinha aparência, não tinha formosura,
A ideia para os homens de que aquele era o Rei dos Reis, futuro, e Senhor dos Senhores, que aquele era o Filho de Deus, para os judeus e para os gentios, foi uma loucura e um tema de zombaria. Não foi isso que eles disseram na cruz do Senhor? Ele é o rei, se é o Rei de Israel, desça da cruz e nós vamos crer nele. Que ele confiou em Deus, que ele o livre. Foi isso que eles disseram. Mas o Salvador confessou corajosamente diante de Pilatos. Quais foram as palavras do nosso Salvador diante de Pilatos e de seus inimigos? Esse título, eu sou o Cristo. Ele falou, tu dizes, eu sou o Cristo. Ele disse isso. E por conta disso, ele foi morto. Por conta dessas palavras. Então, isso inclusive ficou na sua cabeça sobre a cruz, né? Então, irmãos, o Senhor um dia vai exibir nosso Senhor para todo o universo. E aí naquele dia, para todo o universo, todos verão que Jesus Cristo é o Filho de Deus Pai. E que Deus não escolheu nenhum outro. Nenhum arcanjo, nenhuma criatura chega aos pés de Jesus Cristo. Mesmo que tentem se igualar. Quanto mais tenta se igualar, mais mostra que é inferior, não é verdade? Então, novamente, eu serei para ele um pai, e ele será para mim como um filho. Irmãos, tal palavra nunca foi dita acerca de nenhum anjo e nem acerca de nenhuma outra criatura. Só o nosso Senhor Jesus foi aquele que recebeu essas palavras de seu Deus e Pai, pelos seus méritos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, irmãos, deu para entender esses dois trechos? Os irmãos hebreus, eles tinham plena consciência desses dois textos do Antigo Testamento, quando foi referido isso para eles. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Senhor sempre nos impressione, Senhor. Tira nossos olhos mais uma vez. Nos arrebata o coração, Senhor, de tudo aquilo que é terreno, de tudo aquilo que é passageiro, de tudo aquilo que os ladrões roubam, de tudo aquilo que as traças entram, Senhor. Tira os nossos olhos das coisas materiais, das coisas terrenas, das coisas desta terra, Senhor. Leva os nossos olhos a contemplar o galardão, assim como Moisés. Leva nossos olhos a considerar o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que qualquer tesouro que possamos ter aqui nessa terra, Senhor. Nossa vida é tão curta, nossa existência aqui é tão curta, Senhor. Leva-nos a olhar para o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Nossa vida depende de Ti, Senhor. Tudo que é nosso depende de Ti. Nós somos Teus, somos Tua herança, somos Tuas feituras, Tuas boas obras, Senhor. Ganha o nosso coração. Falamos pela fé aqui que o nosso coração é Teu, Senhor. Nada pode roubar o nosso coração de Ti. Conserva o nosso coração em Tuas mãos. Até aquele dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.